Então, eu vou voltar aqui o raciocínio, tá? Jacó, então, ele fez um voto e disse, de tudo, Jacó, ele fez um voto, se ele retornasse para a casa de Deus, para casa em paz, de tudo que ele conseguisse, ele daria o dízimo, tá? E aqui eu quero falar com vocês uma coisinha, viu, gente? Deus, ele pede reconhecimento também no nosso tesouro, nas finanças, nos bens que ele põe em nossas mãos. E esse reconhecimento chama-se dízimo. A palavra dízimo vem de 10, aí aqui, ó, por isso que fala 10%, tá bom? Perceba uma coisa, o dízimo não é 11%, nem 9%, é 10%. Deus pede o dízimo para nós, não porque ele precise do nosso dinheiro. Ele é o dono da prata e do ouro de tudo. Ele pede o dízimo para nós para que, dessa maneira, ele quebre o egoísmo do nosso coração. Entende? Que você começa a pensar mais na obra de Deus, começa a participar mais da obra de Deus. Até porque o dízimo ele é usado 100% na pregação do evangelho. Eu não sei quantos sabem, mas se devolver mais dízimo, eu não digo devolver 11%, 12%, 15%, mas se mais pessoas devolvem dízimo, não aumenta salário de pastores, obreiros, missionários. Se a igreja, se as pessoas devolvem mais dízimo, aumenta o número de pastores, obreiros, missionários no campo, na obra, pregando o evangelho, e aí veremos Jesus voltar mais rápido, tá? Então, o dízimo ele é usado 100% para a pregação do evangelho. E o dízimo, a Bíblia deixa bem claro, é 10%. Agora, a oferta é de acordo com o coração das pessoas. E você começa a perceber assim que maravilhoso sócio nós temos. Deus, ele me dá saúde, Deus me dá sabedoria, Deus me dá força, vigor, motivação, ânimo, Deus me dá oportunidades. E daí de tudo que eu ganho, Deus pede apenas 10%. 90% é seu, mas 10% você me devolve. Olha que sócio maravilhoso. Ele é responsável pelo ar que eu respiro, pelo bater do meu coração. Tudo que eu tenho depende dele. E ainda assim, ele me pede só 10%. Sabe, queridos, eu fico sempre pensando numa frase que diz assim, ó, Deus sem você continua sendo Deus. Mas e você sem Deus? É o quê? Quem é você sem Deus? Nós sem Deus não somos nada, viramos pó, tá? E ainda alguns acham é difícil devolver os 10% de Deus. Nós devolvemos, o cristão, queridos, genuíno, que ama Jesus, devolve os 10% sem peso, sem dificuldade. Por quê? Porque está adorando a Deus. E aí Deus deixa 90% na nossa mão para nós administrarmos para o nosso bem, para o nosso sustento e também para ajudar os outros. Tá? Vamos entender um pouquinho essa questão do dízimo aqui, né? Que bênção maravilhosa promete Deus. Malaquias 3, versículo 10. Aqui em Malaquias 3, versículo 10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que hoje seria a igreja, para que haja mantimento na minha casa, que é a igreja. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-vos. Veja que promessa Deus faz. Ele fala assim: traga os dízimos à minha casa, o dízimo para sustentar a minha obra. E aí diz: se você fizer isso, eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Deus vai abençoar mais e mais a sua vida. Por quê? Porque você foi fiel. E lembre-se, aquele que é fiel tem mais. O que é infiel, até o que tem é tirado, tá? E outra coisa, quando Jesus voltar, ele vai dizer: vinde benditos meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Os fiéis serão chamados, os infiéis não, tá? E a promessa de Deus é que ainda nessa terra ele vai te abençoar. Na continuação do texto, Deus diz assim, ó, por vossa causa eu repreenderei o devorador. Quem é o devorador? É o diabo, que ele quer destruir sua vida, ele quer destruir sua família, ele quer destruir seus bens, ele quer estragar tudo seu. E Deus, quando você é fiel, ele repreende o devorador. Imagina só, o seu salário, às vezes, você é fiel a Deus, pode até ser que seu salário não aumente. Mas aí Deus faz com que a sua família não fique doente, não gaste com remédio, seu salário aumentou. O seu carro não bate, você não gasta com conserto, seu carro aumentou, seu salário aumentou.
Deus faz com que você não tenha, não seja assaltado, não sofra um roubo. É como se o seu salário aumentasse mesmo sem aumentar na folha, porque Deus está cuidando de você, está repreendendo o devorador, está fazendo com que a sua roupa dure mais, os seus móveis durem mais, até o alimento multiplica na panela. É inexplicável, mas quando você é fiel a Deus e todos os que são fiéis a Deus experimentam esse cuidado maravilhoso e próximo de Deus. Você tem sentido esse cuidado de Deus? Eu tenho certeza que você também tem sentido esse cuidado de Deus. E você pode dar muitos e muitos testemunhos de como Deus tem guardado você até aqui. Conta-se a história de um jovem que estava vindo da Inglaterra para a América. No caminho, o capitão falou para ele: Olha, quando chegar na América, eu vou te dar um conselho. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e você vai prosperar. Você vai se dar bem. Quando ele chegou na América, ele começou num porão da sua casa a fazer sabão rústico. E ele foi fiel a Deus. E chegou um momento que ele começou a devolver 25% de dízimo. Ele, por conta própria, fez isso. Veja, a Bíblia não fala para devolver 25% de dízimo, a Bíblia fala 10%. Mas ele devolveu 25%. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Aquele sabão foi fazendo sucesso, fazendo sucesso, fazendo sucesso. Logo ele se tornou o dono de uma das empresas mais famosas do mundo, uma gigante, uma multinacional, chamada Colgate. E o nome desse jovem é William Colgate. William Colgate. Veja, ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele fez de Deus o sócio dele. Ele cumpriu a parte dele e Deus foi dando bênçãos, bênçãos e bênçãos nas mãos dele. Assim como William Colgate tem o Kellogg, da marca Kellogg, que você conhece aí, e muitos outros que prosperaram. Nós temos um bem conhecido nosso, o Dr. Milton Afonso, dono da Golden Cross, começou do nada e colocou Deus na frente e prosperou e se tornou uma bênção, uma glória para Deus e uma bênção para o próximo. Tá? Deus, ele nem sempre vai querer fazer você ser multimilionário, porque ele sabe que se der riqueza para você, pode te estragar. Mas quando você é fiel a ele, ele fala assim: Olha, filha, eu não vou te dar tudo que você quer, mas eu não vou deixar faltar nada do que você precisa. Preste bem atenção nessa promessa que Deus faz. Eu não vou te dar tudo que você quer, mas não vou deixar faltar nada do que você precisa. Queridos, eu sou prova de que vale a pena ser fiel a Deus. Eu poderia ficar aqui uma semana inteira contando testemunhos de tantas vezes que Deus agiu na minha vida. Eu sempre devolvi os 10% de dízimo e comecei assim, por fidelidade a Deus, por amor a Deus, por gratidão a Deus, devolvendo 2% de oferta. Estava 10% de dízimo, 2% de oferta. E Deus me abençoou, abençoou, abençoou. Eu trabalhava vendendo livros, né? E Deus foi me abençoando tanto, aí eu aumentei o meu pacto, devolvendo 10% de dízimo e 5% de oferta. Depois Deus abençoou, abençoou, abençoou. Aí eu fui e comecei a devolver 10% de dízimo e 7% de oferta. Deus abençoou muito, aí eu cheguei ao que eu estou até hoje. 10% de dízimo, 10% de oferta. De 10% de dízimo que eu devolvo, 10% de oferta. E tem muitas histórias onde Deus agiu assim de forma maravilhosa na minha vida. Uma delas, eu quero contar rapidamente para você, foi quando eu estava no meu primeiro ano do curso de teologia. Quando eu cheguei lá no curso teológico, no NASP, Engenheiro Coelho, eu tinha feito uma oração para Deus assim nos primeiros dias de aula. Eu via muitos assim passarem por aperto, dificuldade, e eu fiz a oração para Deus, falei: Senhor, por favor, me ajuda a terminar os 4 anos de teologia em 4 anos mesmo. Não deixa eu ficar trancando, não. E não deixa eu passar necessidade, Senhor. Aliás, necessidade pode passar, mas não me deixa passar fome. Porque o curso de teologia era 4 anos, integral, manhã, tarde e noite. A gente tinha só as férias de janeiro e de julho para conseguir dinheiro para o ano todo. Pensa na dificuldade, pensa na luta, né? E passei o primeiro semestre tranquilo. Nas férias de julho, eu não fui bem. Fui para a cidade de Chapecó, Santa Catarina, um frio terrível, né? E não fui bem naquelas férias, não consegui muito dinheiro. Aí eu passei o segundo semestre bem apertado no teológico, fazendo teologia, mas graças a Deus, sem passar fome. No momento que no segundo semestre meu dinheiro acabou, Deus tocou no coração do meu pai, e meu pai começou a mandar para mim R$ 50, R$ 100, R$ 200 no mês, e aquilo era o suficiente para eu ir me mantendo, lá no ano 2000, 2004, né? E eu louvo a Deus porque Deus tocou no coração dele, porque um dia que eu não tinha nada mesmo, nada, nada, meu pai me ligou e falou que Deus falou com ele para ele mandar esse dinheiro. Então veja, Deus cuidando do seu filho, né? E eu fui para as férias de dezembro e janeiro,
precisando de dinheiro para voltar, para pagar a dívida do colégio, porque eu tinha ficado devendo 4 meses do segundo semestre e tinha que pagar aqueles 4 meses para poder estudar o outro período. E eu fui para as férias e só consegui dinheiro para pagar os 4 meses e não conseguia estudar. E resumindo, eu estava indo para o NASP para trancar minha matrícula. E sempre com aquela oração na cabeça, eu falei, puxa, Senhor, eu orei, pedi para o Senhor para eu fazer os 4 anos direto, agora eu vou trancar a faculdade, vou voltar quando? E minha família não tinha condições de me ajudar, né? E eu lembro que estava indo para o NASP e um empresário, Deus colocou um empresário na minha vida. E aquele empresário, ele decidiu pagar meus estudos. E aquele empresário, ele pagou meus estudos dos primeiros semestres do segundo ano até o quarto ano. Vocês não imaginam a alegria que eu cheguei no NASP. Eu estava indo lá trancar a minha matrícula. E cheguei lá e falei para o financeiro, falei, olha, agora você pode passar os boletos para fulano de tal, que ele que vai pagar meus estudos. E para honra e glória de Deus, ele pagou meus estudos até o final. De lá, daquele momento em diante, Deus me abençoou na comportagem, que era venda de livros, e eu consegui um bom dinheiro. Só que como eu não pagava a faculdade, eu falei, Senhor, meu dinheiro não é meu mais. Então eu tive o privilégio de ajudar amigos a pagarem os estudos, ajudar amigos que tinha dificuldade assim com financeira, que tinha até filhos, e eu fui compartilhando o dinheiro que Deus me dava também. Por quê? Gratidão pelo que Deus fez por mim. Eu me formei em 4 anos. Olha que maravilha. Olha que bênção, né? E essa é uma história, eu poderia contar muitas outras, que Deus agiu no momento certo para que não passasse necessidade, para que não passasse aperto. Passava por provas, mas Deus sempre me deu vitória nas provas. Eu não consigo lembrar, queridos, de nem uma vez que Deus falhou comigo. Eu comecei a minha sociedade com Deus no ano 2000. De lá para cá, do ano 2000 até aqui, Deus ele não falhou comigo uma única vez. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você também, se pudesse testemunhar, você ia dizer maravilhas e maravilhas o que Deus tem feito na sua vida. E eu tenho certeza que você poderia até escrever aí, ó, Deus realmente nunca falhou na minha vida. E eu sou fiel com Deus e Deus nunca falhou na minha vida. Sabe por que Deus não falha na nossa vida, queridos? Porque a Bíblia diz: fui moço, agora já sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Veja, Deus ele cuida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus diz: aos que me honra, eu honrarei. Então, quando você decide ser fiel a Deus, você vai honrar a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas. E lembrando, queridos, quando você devolve o dízimo, você devolve a oferta, você não está dando para a igreja, você não está dando para o pastor, você está adorando a Deus, você está louvando a Deus. E quando você faz isso, Deus diz: aos que me honra, eu honrarei. Aí ele também te abençoa muito, tá? Ele faz, assim, valer a sua fé. Continuando aqui, o que eu devo fazer então? Provérbios 3, verso 9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias, né? Os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que eu tenho que fazer então com relação ao tesouro, com relação ao dízimo? Honrar ao Senhor com a primeira parte de todos os meus bens, com as primícias de todos os meus bens. Algumas pessoas fazem assim: recebe o salário, aí paga o cartão Visa, o cartão Master, paga o aluguel, paga a prestação disso, prestação daquilo outro. Aí, sobrou, esse mês vou devolver o dízimo. E não é assim. O certo, biblicamente falando, é: recebo o meu salário, a primeira parte é o dízimo do Senhor, é a oferta do Senhor, e com o restante, aí eu pago o cartão, pago a parcela, pago a luz, a água, as outras coisas. E quem é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, sabe que, por exemplo, é, R$ 900 já dizimado compra mais do que R$ 1.000 sem dizimar. Quem é fiel dizimista sabe que essa conta, assim, que humanamente falando é loucura, para aqueles que são carnais é loucura, como que 900 compra mais que 1.000? Quem é fiel dizimista sabe, R$ 900 já dizimado compra mais do que R$ 1.000 sem dizimar. Lembra? Por vossa causa eu repreenderei o devorador. Aí você sabe por que R$ 900 dizimado compra mais do que R$ 1.000 sem dizimar. Porque Deus repreende o devorador. Tá? Então, aqui, o que eu devo fazer? Honrar ao Senhor com os meus bens. Agora, eu tenho que dar com alegria. Olha o que diz 2 Coríntios 9, 6 a 7. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também ceifará pouco. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará.
Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E aqui está um ponto, queridos. Deus, ele não quer o seu dinheiro. Deus, ele quer o seu coração, ele quer a sua adoração. Eu sempre digo, desconfie de uma igreja que está interessada mais no seu bolso do que em você como adorador, como pessoa. Desconfie. Tem igrejas que fazem lavagem cerebrais, lavagem cerebral aí para tentar tirar tudo da pessoa. Deus não age assim, tá? Quando fala aqui de dízimo e oferta é ato de adoração, de louvor, extravasar do coração em gratidão a Deus, tá? Deus ama quem dá com alegria. Se você vai devolver o seu dízimo, mas você fica assim, sabe, coração apertado, assim, é melhor não dar, porque o seu coração não está naquilo. Quando você vai devolver o seu dízimo, você tem ali o seu envelope de dízimo, juntamente com o seu dinheiro, tem que ir seu coração também, tem que ir o seu louvor, sua gratidão. Eu até digo que o dízimo e oferta, você não deveria lá na hora na igreja falar, esqueci meu dízimo e oferta, vou assinar um cheque aqui e colocar. Não, deveria reunir a família, agradecer a Deus pela saúde, pelo cuidado, pelo trabalho, agradecer a Deus pela proteção, e aí lembrar das bênçãos de Deus no mês, e com isso fazer uma oração, e aí sim colocar o seu dízimo no envelope, tendo certeza que juntamente com o seu dinheiro está indo o seu coração, sabe? O dinheiro que você está colocando ali é o que menos importa para Deus. Para Deus é o seu coração, é o ato que você dá, dar com alegria, que vai ser aceito o seu dízimo. O seu dízimo vai salvar pessoas no mundo todo. Como eu falei, ele é usado 100% para a pregação do evangelho, vai salvar pessoas no mundo todo. Mas Deus, quando você está devolvendo o dízimo, ele também está te salvando, porque está quebrando o seu egoísmo, está quebrando sua avareza e está fazendo você participar da obra dele, está fazendo que você ajude o evangelho a alcançar o mundo inteiro. E quando você é fiel no dízimo, você está salvando pessoas do outro lado do mundo. E lá no céu, algumas pessoas vão chegar para você. Imagina alguém lá da Angola chega e fala para você assim: obrigado, porque você ajudou a me salvar. E você fala: mas eu nunca fui na Angola. Mas o dízimo que você entregou no Brasil, esse dízimo chegou até Angola, pagou um missionário, esse missionário levou a mensagem de Cristo para mim, eu aceitei e me salvei. E por você ter sido fiel aqui, aquela fidelidade sua no dízimo aqui salvou essa pessoa lá. E Deus conta como se aquela pessoa fosse salva por você, como se você tivesse ido lá. Olha que bênção que você recebe quando você devolve o dízimo, não só para essa terra, bênção nessa terra, mas bênçãos que estão guardadas no porvir, porque você decidiu ser fiel. E sem contar que quando você devolve o dízimo, você apressa a volta de Jesus a essa terra. Queridos, Deus, ele é o melhor sócio que existe. E a sociedade de Deus com você não é só para essa terra, é para toda a eternidade. Ele quer ser seu pai, ele quer que você seja filho, ele quer quebrar o egoísmo, quer quebrar a avareza, e ele quer que você participe da obra dele aqui, sustentando a obra dele. Vejam, queridos, Deus poderia colocar um caminhão de ouro na frente da igreja e falar, vai pregar o evangelho, mas Deus não age assim. Deus, ele deixou o sistema de dízimo para que, dessa maneira, todos os cristãos juntos participassem para sustentar a pregação do evangelho. Conta-se a história de um homem que ele estava indo comprar pão. E ele encontrou um mendigo. E ele tinha 10 moedas de R$ 1 na mão. Ele ficou tão conduído com aquele mendigo que ele pegou e deu 9 moedas para o mendigo e pegou uma e falou: vou lá comprar 2 pãezinhos e tá bom para mim. O mendigo pegou as 9 moedas e viu que o homem saiu com uma e não deu uma para ele. Esse mendigo ficou ali, sabe, cheio de cobiça no coração, se levantou, foi lá e bateu no homem e pegou a moeda dele. E aí você para pensar numa história dessa e fala assim, mas que ingratidão terrível! Ele tinha 9 moedas que ganhou, e ele foi lá e pegou a outra moeda também. Que ingratidão terrível! Mas essa história ela tem uma lição. O mendigo da história é você e sou eu. Deus ele chega e coloca 90% das bênçãos na nossa mão. 90% dos bens, 90% dos recursos e fala administra para o seu sustento e para ajudar o próximo. E quantas vezes, queridos, nós somos egoístas, avarentos, cobiçosos e queremos pegar os 10% que é de Deus. Queremos roubar os 10% que é de Deus. E quando nós fazemos isso, queridos, é para a nossa própria ruína. Porque quando a gente faz isso, rouba a Deus, pega o que é dele,
Se a nossa vida está ruim, começa a ficar pior. Agora, se eu sou fiel a Deus, Ele continua me abençoando. Aos que me honram, eu honrarei. Ele continua honrando minha fidelidade. E hoje, queridos, Deus está chamando filhos. Deus está chamando pessoas para serem sócias dele. Deus está chamando você para fazer um pacto com Ele de fidelidade. Deus está chamando você para que você devolva o que é dele, os 10%, e com os 90% você estabeleça uma oferta, que é o que seu coração dá, mas com alegria, e que você decida ser fiel nessa terra, para que um dia você possa ouvir Jesus dizer para você: bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E você hoje, que resposta você quer dar para Deus? Você quer ser sócio de Deus? Você quer ser fiel a Deus nos dízimos, ofertas, no cuidado com o corpo, no uso dos talentos e dos dons, no uso do seu tempo para Deus? Você quer ser um mordomo fiel de Deus? Você quer ser um administrador fiel de Deus? Então, se você decidiu ser um sócio de Deus hoje, eu quero pedir que você escreva aí, ó: eu quero ser um mordomo fiel de Deus. Eu quero ser um administrador fiel de Deus. Coloca aí. Quando você diz eu quero ser um mordomo fiel de Deus, você está dizendo: eu vou cuidar do meu corpo para a glória de Deus e para benefício do próximo. Eu vou cuidar do meu tempo para ter tempo para Deus, para mim e para o próximo. Eu vou cuidar de usar os meus talentos para a glória de Deus e para a glória, para o benefício do próximo. E eu vou cuidar com as minhas finanças, com o meu tesouro, com meus bens, para a glória de Deus, para o meu sustento e para abençoar o próximo. Você aceita ser esse mordomo fiel de Deus? E quando Jesus voltar, você quer ouvir Jesus dizer: bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Você aceita? Então escreva aí embaixo, ó: eu quero ser um mordomo fiel de Deus. Eu quero ser um mordomo fiel de Deus. E com certeza Deus vai abençoar a sua vida grandemente. Muito. Vai abençoar ricamente. E você nunca vai se arrepender de ter sido tomada a decisão de ser fiel a Deus. Você, ao contrário, você vai testemunhar, você vai extravasar de alegria, contando para as pessoas, para os amigos, para tantas pessoas, que vale a pena ser fiel a Deus. E aí, já tomou sua decisão? Quer ser um fiel mordomo de Deus? Então convido você a fechar os olhos, nós iremos falar com o Senhor. Senhor Pai, grandioso Deus, agradecemos por esse estudo e queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê o teu Santo Espírito para que nos ensine a cada dia a sermos fiéis. Fiéis no cuidado com a nossa saúde e o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Fiéis em administrar nosso tempo com sabedoria. Fiéis em usarmos os nossos talentos para a tua glória e para o benefício do próximo. E fiéis, ó Pai, em devolver ao Senhor os dízimos, as ofertas, e também, ó Pai, com o recurso que ficar em nossas mãos, que possamos nos sustentar, mas também olhar para os pobres e ajudá-los também. E assim, ó Pai, como mordomos fiéis, que possamos caminhar por essa vida. E quando o Senhor voltar, todos nós possamos ouvir o Senhor dizer: bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Por favor, Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis hoje e sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, domingo não percam, domingo não, quarta-feira, tá? Não percam. Olha o tema de quarta-feira: sem lugar para se esconder. Quarta-feira, 7 da noite, nós temos um encontro marcado de novo, viu? E o tema é sem lugar para se esconder. E eu espero você na quarta-feira. Chame amigos, convide as pessoas para assistirmos. Tomara que quarta-feira não dê esse problema com a internet que deu hoje, né? Que picotou a nossa mensagem. Mas quarta-feira nos encontraremos de novo. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana. Que Deus cuide de você e de sua família. Um grande abraço, fica com Deus.